capítulo 11, versículo 26. Deixa eu achar a minha aqui. Amém? Diz assim, ó: e viveu Tera 70 anos e gerou Abraão, a Naor e Arã. Então naquela época, irmãos, o homem vivia milênios, né? E a Bíblia fala que o pai de Abraão, ele estava com 70 anos e ele teve os 3 filhos, né? O Abraão, o Naor e o Arã. E aí diz aqui o versículo 27, e essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e Arã gerou a Ló. Então acontece, irmãos, aqui houve, toda a regra tem a sua exceção. E acontece que o caçula casou-se primeiro, foi pai primeiro, como nós dizemos, ele vai e fura a bolha, né? Ele se torna pai de Ló. E aí o versículo 28 diz assim, ó: e morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Então acontece uma coisa, irmãos, que não deveria acontecer, né? Nenhum pai deveria sepultar o seu filho. Então foi a primeira vez lá, irmãos, que acontece o seguinte, que depois do episódio de Caim e Abel, né, a Bíblia fala que morre o filho primeiro do que o pai. A regra geral é que os nossos filhos vamos sepultar, e nós sepultamos os nossos pais, mas toda regra tem a sua exceção. Aí acontece um fenômeno, a Bíblia fala: morre Arã, estando teu pai ainda vivo. Ele para de gerar. O melhor período da nossa vida é quando nós estamos gerando, é quando nós estamos produzindo. A pessoa que ela está produzindo, por exemplo, irmãos, ela não tem tempo para reclamar da empresa que ela trabalha, ela não tem tempo para reclamar da comida que ela está comendo, porque ela está produzindo, está gerando, né? Às vezes, irmãos, nós começamos a perder coisas inesperáveis, e aí nós temos, isso tem a tendência de mexer com a gente. Se você não está seguro em Deus, se você não tem estrutura na palavra de Deus, começa a perder coisas familiares, começa a mexer com você. Algumas pessoas até, ela fala: será que Deus está comigo? Será que coloca a dúvida até em Deus, né? Então a perda inesperada, ela é traumatizante, né? Aí no versículo 29, e tomara Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isclá. Sarai, por ser estéril, não tinha filhos. E tomou Tera a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitar ali. Então você vê, pessoal, o seguinte, que a intenção lá do Terá, que era o pai dele, pessoal, era sair desse ciclo repetitivo. Essa era a intenção, né? Ele não queria ficar na terra da perda do pai, a intenção da perda do filho, a intenção é chegar em Canaã. Mas a Bíblia fala que eles vieram até Arã e habitou ali. Ele chegou num lugar lá que ele gostou tanto daquele lugar, e ele homenageou o filho, deu nome para o lugar, o nome do filho, né? E ele coloca o nome de Arã, significa estrada ou rota, né? Rota de fuga. E aí ele vai e continua ali, né? Então, irmãos, acontece o seguinte: existem pessoas que elas insistem em ficar na terra da perda. Olha para mim, você está vendo a minha Bíblia, né? O que eu fiz? Eu virei a página. Às vezes existem pessoas que têm dificuldades de virar a página, ela tem dificuldade de superar, né? Aquilo que não deu, não foi, você fala: poxa vida, se é uma meta, se é um alvo, acumulo para o próximo ano e vamos para frente em nome do Senhor Jesus. O diabo tenta trazer na sua mente aquilo que não deu certo, para que você continue em Arã, para que você não supere isso, né? E aí tem gente que ela não consegue sair da decepção, não consegue sair da frustração. E aí diz aqui o 32: e foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Terá em Arã. Então você vê, pessoal, que ele vai e fica lá 205 anos, ele morre ali. Ele não supera, pessoal. Tem pessoas que não conseguem superar, né? Então acontece o seguinte, irmãos: ele vai e morre ali.
Então nós precisamos estar na bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus, para que Ele venha nos abençoar. Fala, eu preciso me reinventar, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu sempre digo o seguinte: se você faz a mesma coisa, sempre você vai ter o mesmo resultado. Então nós precisamos fazer diferente, no nome do Senhor Jesus. Ele aguardou muito tempo ali, não conseguiu superar, pessoal. Então tem pessoas que não conseguem superar. Que seja uma superação de Deus para você, no nome de Jesus. Tem uma outra situação aqui no capítulo 19. Capítulo 19 de Gênesis também. Capítulo 19, versículo de número 24. Você que trouxe a Bíblia, passa algumas páginas para frente, né? Pessoas que não superam, pessoal. E ela fica naquela mesmo ciclo repetitivo, ela fica lá naquela mesma situação, falando, vou para cima. Em nome de Jesus, Deus é comigo. Ele tem mais para mim, Ele é Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ah, pastor, eu perdi uma batalha. Mas você não perdeu a guerra ainda, Deus é contigo, em nome de Jesus. Olha o que diz o capítulo 19, versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e tudo que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então você sabe da história, né, pessoal? O Abraão intercede, Deus envia os anjos, 3 anjos que tinham forma humana lá, e o Abraão começa a interceder. É a segunda vez que ele salva, né, o seu sobrinho Ló. Ele intercede, e aí o anjo falou o seguinte: vamos embora daqui. E a Bíblia fala que Deus ele fez chover enxofre e fogo dos céus sobre Sodoma e Gomorra e destruiu aquelas cidades. Foram destruídas. Deus avisou antes. Muitas vezes, irmãos, Deus está dando o aviso, e às vezes a pessoa não está ouvindo o aviso de Deus. Nesse dia, para nós aqui é o dia do Réveillon, e nós temos uma tradição, né? Passar a virada do ano na presença de Deus. Quantas pessoas talvez que você convida para estar aqui no nosso meio, às vezes as pessoas estão nas suas festas particulares, que não é pecado, não é errado, mas às vezes você chega para estar na presença de Deus, ela nunca vem. Às vezes a pessoa só vem, irmãos, quando já não tem mais recursos, já não tem mais situação, não tem mais condições, né? É claro que o nosso Deus é especialista para fazer o impossível acontecer em nome do Senhor Jesus. E aí, irmãos, acontece que o versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele disse isso. Ele disse que aquele que lança a mão no arado, se ele olha para trás, ele não é digno do reino dos céus. Porque não é o fato dele olhar só virar para trás. É que se ele estava aquele arado, né? Quem é mais de 50 anos sabe que tinha, o arado era aquele instrumento agrícola que tinha um boi na frente, ou um cavalo, um burro na frente puxando, e a pessoa ia arando a terra. Se ele olhasse para trás, ele tinha que terminar lá o taião e voltar, porque saía tudo torto, né? Então a Bíblia fala, aquele que olha para trás é digno do reino dos céus. E aí a Bíblia fala que a ordem era para não olhar para trás. Ela vai e olha para trás. Olha o versículo 17. Versículo 17 fala sobre isso, ó. E aconteceu o quê? Tirando para fora, diz: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda essa campina, escapa lá para o monte para que não pereça. Então a ordem de Deus era clara: vai para frente, continua para frente, não olha para trás. Às vezes nós não conseguimos ir para frente sem olhar para trás, irmãos. Olhando para trás, quando ela olha para trás, ela deseja o que ela tinha em Sodoma e Gomorra. Talvez ela tivesse uma empresa, né, um salão de beleza, talvez ela fosse muito bonita, ela tinha onde passava, parava o trânsito, conseguia alguns assovios, alguns elogios, né? Talvez ela deixou alguma coisa para trás, suas joias,
seu ouro, o fato é que quando ela olha para trás, irmãos, ela se torna uma estátua de sal. Irmãos, daqui uma hora e pouco nós estaremos em 2026. Não olha para trás. Irmãos, o anjo tira a esposa de Ló de Sodoma e Gomorra, mas não tira Sodoma e Gomorra de dentro dela. Então tem que tirar dentro de você em nome de Jesus. Por quê? Para que você supera, pastor, eu vou para frente, vou para cima, Deus é comigo, em nome de Jesus, eu tenho o melhor para a minha vida, no nome do Senhor Jesus. Às vezes as pessoas vivem se culpando, se chateando, se magoando, se ferindo, falam, não, vou para cima em nome de Jesus. Ele já estava livre, irmãos, mas se não sai disso, também morre ali. Tem pessoas que estão morrendo, irmãos, por quê? Porque Sodoma e Gomorra está dentro delas. O Ló, por sua vez, irmãos, ele deveria falar o seguinte: nós tivemos hoje, dia 31, completou 100 anos de tradição a corrida de São Silvestre, E sempre na corrida de São Silvestre é feito a modalidade primeiro das mulheres e depois dos homens. Por quê? Porque o corpo do homem, irmãos, ele tem mais músculo, ele é projetado para ter mais velocidade, para ir mais rápido, E aí acontece que o Ló deveria ter dito: meu bem, me dá a mão aqui, vamos correr junto. Meu bem, coloca a sua cabeça aqui no meu ombro para você não olhar para trás. Você não está aguentando correr, deixa eu te carregar no colo. Vamos junto, mas não olha para trás. Irmãos, você veio hoje para não deixar ninguém para trás, para trazer todos a sua família no seu coração, em nome de Jesus. A hora que bater a badalada lá, meia-noite, eu quero que você cite o nome dos seus familiares, de todos eles, em nome de Jesus. Pastor, eu não vou deixar ninguém para trás, em nome do Senhor Jesus, porque Ele é Senhor da nossa vida, em nome de Jesus. Eu vou vencer esse passado. Por quê? Porque senão paralisa a gente, senão tranca a gente, E a gente fica para trás. A Bíblia fala 26, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida na estátua de sal. Ali ela ficou. Ela já estava livre, já não estava mais dentro de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra ainda estava dentro dela. Irmãos, o que tem que estar dentro de você é a bênção de Deus. É o melhor que Deus tem para a tua vida, é o melhor que Deus quer para você. Ele é Deus, Ele é Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então põe isso no seu coração, em nome de Jesus. Deus é Senhor. Então coisas grandes, irmãos, são para pessoas que aprendem a virar a página, para pessoas que vão para cima em nome de Jesus. Eu não vou viver por aquilo que não deu certo, eu não vou me magoar, me chatear, me culpar, eu vou para frente. E Deus tem bênção para a nossa vida, em nome de Jesus. Isaías 43, 18, vamos lá. Isaías 43, 18. Isaías. Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Pastor, eu não entendi. O senhor leu lá o 46:9 que nós temos que lembrar das coisas antigas, no sentido, irmãos, do que Deus já fez para você. As suas conquistas que você teve esse ano, ela é combustível para conquistas maiores que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Eu gosto de ver, irmãos, quando eu estou indo para São Paulo, eu passo ali na fábrica de vidros, tem aquela placa escrita: se nós não estivermos no seu carro, existe uma grande probabilidade que nós estamos no carro da frente, Então, todo carro tem aquele vidro grande, o para-brisa, para você olhar para frente, mas ele também tem 3 vidros pequenos para você olhar para trás, para você se reavaliar, em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia fala: não vos lembreis das coisas passadas, no sentido de sofrimento, tragédia, culpar outras pessoas. Aí o versículo 19: eis que faço coisas novas, logo a conhecereis,
Porventura não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está fazendo coisa nova. Ele só pode fazer coisas novas, irmão, se nós superarmos em nome do Senhor Jesus. E Ele quer que você supere em nome do Senhor Jesus e seja abençoado para a glória de Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus.